E o deputado federal José Medeiros, do PL, encaminhou um ofício à Procuradoria-Geral da República para que o órgão peça ao STF, o Supremo Tribunal Federal, a revisão do indulto concedido em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff ao ex-ministro José Dirceu, condenado pelo mensalão. O pedido do parlamentar foi motivado pela suspensão do STF à graça dada por Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira no ano passado. José Medeiros cita perseguição ideológica e 2 pesos e 2 medidas por parte do judiciário. A gente já comenta essa notícia daqui a pouquinho, o Pavinato já tinha mencionado e a gente vai falar sobre isso em detalhes. Antes preciso passar pela nossa enquete, vamos conferir qual o placar de momento. A pergunta segue no ar e é a seguinte: ter um aliado de Haddad no Banco Central é bom para o país, sim ou não? 94,73% dos que já votaram dizem não, 5,25% agora dizem que sim. Você vota no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br e no Twitter, @JovemPanNews. Roberto Mota, começo com você, Mota. Sua análise sobre esse pedido para que seja revisto o benefício dado por Dilma Rousseff a José Dirceu, amparado agora na decisão que o Supremo Tribunal Federal deve tomar nessa semana, já tem maioria formada, anulando a graça concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Você acha que são equivalentes os 2 casos, Mota? Esse gesto, Brown, ele tem um objetivo importante, que é expor o relativismo moral e o viés ideológico que tem direcionado certas decisões recentes de autoridades, né? Vem daí a urgência de aprovar alguma medida, qualquer medida, para regulamentar as redes sociais. É para amordaçar a sociedade. Na teoria, todos são iguais perante a lei, mas na prática, o tratamento que o cidadão brasileiro recebe hoje depende muito da sua posição política. A maioria dos brasileiros já entendeu isso. Por isso, a maioria dos brasileiros está indignado e revoltado. Agora, até a mera possibilidade de expressar a sua revolta e a sua indignação está sob ameaça. É muito pouco provável que esse gesto dos parlamentares tenha algum efeito prático, mas ele tem um efeito simbólico muito importante. É comunicar ao eleitor brasileiro, ao cidadão brasileiro, que nós não estamos ficando doidos porque a gente não consegue acreditar nas coisas que estão acontecendo. É dizer para o cidadão brasileiro que ainda há pessoas públicas com bom senso, com discernimento, com senso de justiça e com coragem para dizer o que precisa ser dito. Você concorda, Zé, com isso que levantou agora o Mota? O maior impacto desse pedido é mesmo simbólico? Sim, a decisão tem que ser igual, né? Olha, Mota, eu não tenho como competir com o brilhantismo jurídico do Pavinato, não tem nem formação jurídica, né? Mas eu acompanhei esse processo, vi estudos e posso dizer o seguinte: o perdão, essa remissão de pena, existe em várias constituições. A Constituição americana, ela é muito condescendente na francesa também, lá na França é tradicional, e a própria Bíblia traz, né? Quando Jesus não foi perdoado e Barrabás recebeu ali o perdão do Pôncio Pilatos, que lavou as mãos. Pilatos lavou as mãos, ele queria dar esse perdão a Jesus, mas o povo decidiu que Barrabás aqui seria libertado, um ladrão conhecido. Então, esse perdão, ele é considerado como um ato de caridade. E de lá para cá, e existia em todas as constituições brasileiras, e veio na Constituição de 88. E é um ato exclusivo do presidente da República, um ato exclusivo. Mas lá não está escrito que esse perdão é algo humanitário exclusivamente. Diz que o presidente da República pode, e é um ato exclusivo dele, fazer esse perdão. E sempre se tornou tradicional. No Natal, o presidente da República assina um perdão simbólico, né, por razões humanitárias, para quem já cumpriu, dita normas, e não para um.
E agora, a novidade é que o presidente Jair Bolsonaro usou o artigo da Constituição, uma competência exclusiva do presidente da República, para perdoar uma pena considerada alta e que não tinha sido cumprida. Uma pena digna de assassinato, né? 8 anos e 9 meses de prisão, uma pena considerada pesada, né? É a inicial para quem mata alguém, para se ter uma ideia. E aí o debate é este. E aí, o presidente pode ou não pode? Se o presidente Jair Bolsonaro, então presidente, não pôde assinar o perdão, nenhum outro pode. E todos poderão cair exatamente diante. E aí entra o Valdemar e vários outros, né, que entraram nesse perdão coletivo. O debate é se pode ou não pode. Então, o Mota tem razão. É o simbolismo de como eles vão fazer esse acórdão aí, no sentido de que salvar uns e não salvar outros. É isso que vai ser definido pelo Supremo. E isso é o quê? Legislar, definir normas. E você, Cláudio Dantas, que acha desse pedido do deputado José Medeiros? Dantas, será que ele pode causar um constrangimento no Supremo Tribunal Federal? Não, nada pode causar constrangimento ao Supremo Tribunal Federal. Especialmente esta ação do deputado. Olha, é complicado, né? Porque é aquilo, voltamos ao início do programa. Mais uma vez temos uma lei que é aplicada de um jeito para um e de outro jeito, seguindo as conveniências políticas. Não é possível a justiça ser submetida a esses interesses particulares, né? Ao quem está no governo, né? Quem está ocupando uma posição de relevo nas instituições. Eu devo lembrar que quando a Dilma concedeu o indulto ao Dirceu, ele já estava investigado na Lava Jato. Ele já tinha sido alvo de uma operação na Lava Jato, quer dizer, concedeu o indulto do Mensalão para um sujeito que já estava investigado em outra operação com o mesmo objetivo, uma operação que tinha ali descoberto novas ações de corrupção. E mais, a Lava Jato descobriu que o Dirceu continuou cometendo crime durante o julgamento do Mensalão. E a Dilma não teve nenhum tipo de receio. Aliás, o próprio Janot, na ocasião, também emitiu um parecer favorável quando o caso foi questionado no STF. Agora o Augusto Aras se posicionou favorável à manutenção do indulto ao Silveira, ao Daniel Silveira, mas o STF não deu a mínima atenção para a PGR, como tem acontecido agora de forma rotineira, né? O Ministério Público deixou de ter relevância. E por quê? Porque quem ocupa a função de PGR conseguiu reduzir o tamanho do Ministério Público ao ponto dele ser pisoteado por ministros. A minha preocupação e o meu alerta é justamente aos ministros, porque, gente, não adianta, a sociedade ela não é idiota. Quando o cidadão que está lá na ponta percebe que a justiça não vale para um, só vale para outro, ele passa a debochar da justiça, ele passa a violar a lei, ele passa a cometer o crime, porque ele diz o seguinte: se o outro faz e não é punido, bora fazer também. Então, no fim das contas, no fim do dia, tudo que está sendo feito agora à margem da lei, à margem da Constituição, é uma semente de uma planta daninha que está crescendo, uma erva daninha que está se espalhando de forma até invisível para esses ministros por toda a sociedade. Ela vai estrangular a justiça em algum momento. Então, assim, não é possível que permaneçamos inertes e que esses operadores do direito permaneçam silentes diante de uma situação tão grave. É preciso recuar, é preciso aplicar de forma equânime a lei. Senão, o próprio instituto jurídico, ele se desfaz e a gente passa a viver na barbárie. Então, assim, esse é o fruto podre
da árvore que está sendo plantada neste momento. Ele vai ser colhido já adiante. Pavinato. Olha, a maior peça de fake news que foi veiculado nesse ano foi aquele comercial institucional do STF que dizia: os prédios foram violentados, as cadeiras quebradas, os vidros, etc., mas a democracia está intacta. Não está. Eu tenho medo disso aqui virar um regime autoritário como foi Portugal até a Revolução dos Cravos, onde não se tinha o ditador, mas a gente tinha o presidente do Conselho de Ministros, que era o Antônio de Oliveira Salazar. Bom, existem 3 maneiras de se perdoar uma pessoa condenada. Tem a anistia, a graça e o indulto. A anistia, ela é um ato do Congresso Nacional e ela se dá por meio de lei. Atos do presidente da República são a graça e o indulto. O que diferencia o caso do Daniel Silveira do José Dirceu? O caso do Daniel Silveira, ele recebeu uma graça e o José Dirceu foi beneficiado por um indulto. Qual que é a diferença da graça e do indulto, se os dois são do presidente? A graça, o presidente, ele concede ou não, mediante requisição da pessoa que está presa condenada. Ou seja, a pessoa requer e a graça, portanto, ela atinge um só indivíduo, ela é individual. Ela atende a um pedido de um condenado. E foi o que o presidente fez. O indulto já é o somebody love, porque comprá-lo, porque não comprá-lo, comprei o. O indulto, o presidente da República, ele faz um decreto e cria uma categoria que pode atingir várias pessoas. Ele não fala o nominho de ninguém. Por exemplo, quando a Dilma fez o decreto do indulto em 2015, o que falava esse decreto? As pessoas com uma pena menor de 8 anos, que já isso... Aí ela vai falando critérios que vão encontrando a categoria daquela pessoa presa. Então ela não precisa falar no nome do Dirceu, mas a descrição de como vai se dar esse indulto para esta pessoa ser solta, ela cai, ela coincide assim com o Zé Dirceu. Então aí ela fica impessoal. Entenderam? O meandro jurídico. Então ela fez pessoa com menos de 8 anos, com mais de 1/3, que não tenha isso, que não tenha aquilo. Aí todo mundo que está preso tem que chamar o seu advogado e o advogado tem que olhar. E meu cliente se enquadra nisso? Aí o advogado Zé Dirceu falou assim: bingo, olha que legal, que coincidência. O José Dirceu, ele faz parte dessa categoria de perdão coletivo que foi decretado pela presidente. Então, o argumento que foi usado pela relatora Rosa Weber para extinguir a graça oferecida pelo Jair Bolsonaro ao Daniel Silveira foi a questão da pessoalidade, né? Que era um correligionário, tinha uma proximidade, etc. e tal. Aí, nesse caso, o STF não vai ser obrigado a revogar o indulto da Dilma que beneficiou o Zé Dirceu, porque coincidiu. Tá vendo? Advogado bom, meus queridos, é advogado pago. Mas nada disso que eu falei justifica o cancelamento, nada disso justifica a anulação da graça dada pelo presidente ao Daniel Silveira. Porque a lei é clara. É um ato discricionário do presidente. Se o condenado pede e o presidente quer dar, o problema não é o problema, é dele, o direito é dele. E se estão tirando o direito do presidente da República, o que se dirá do seu direito, meu amigo? Mudar de assunto.